Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Toda glória a Deus. Nós precisamos compreender que Ele merece toda a glória. E a gente precisa aprender a conhecer isso e compreender. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, verso 12, diz assim, a população dizendo, Amém, o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus. Nós precisamos entender que Ele é merecedor de toda a glória, toda a honra. Tudo que fizermos deve e tem que ser para Ele. Por causa do que Ele fez por nós. Nós não merecemos. Nós não somos dignos de receber qualquer elogio. Nós, por nós mesmos, não merecemos e não temos a capacidade e habilidade de fazer qualquer coisa alinhada com a vontade de Deus por nós mesmos. Precisamos entender. Não somos merecedores. Deus, na sua glória, no seu poder, no conselho da sua vontade, decide criar o homem, colocar, dar a ele tudo. O que o homem faz? Rejeita tudo, joga tudo fora. Aceita o conselho de Satanás e deseja ser, na sua mediocridade, semelhante a Deus. Longe estamos disso. Deus não tem responsabilidade pelo nosso pecado, Ele não é responsável pelo nosso pecado. Ele nos deu tudo o que nós precisávamos para viver no paraíso, no jardim, ou como queira chamar, de maneira que dessemos crescer, aprender e compreender todas as coisas. Mas decidimos condenar a nós mesmos, nos afastando da sua vontade, e Ele não tinha qualquer obrigação segundo o pensamento natural, de nos resgatar, de nos comprar de novo para Ele. Mas o que Ele faz na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor. E não como correção de plano, mas segundo um plano já estabelecido muito antes da criação do mundo em Cristo Jesus, antes mesmo de criar a nós mesmos, de criar um universo. E Ele já tinha planejado a cruz, planejado Cristo, planejado a igreja, tudo isso segundo o conselho da sua vontade, para que nós pudéssemos viver segundo aquilo que Ele é, segundo quem Ele é. Por isso, em tudo isso, Ele planejou um viver, um modo de viver que fosse digno da vocação que Ele tem para nós, do seu chamado. Mas nós rejeitamos tudo isso, jogamos fora, para vivermos a nossa vontade, o nosso querer e os nossos desejos. Ou seja, com a intenção do nosso coração de sermos senhores do nosso destino, de sermos como Deus, mas agirmos como Ele sem Ele. Ou seja, o que é mais importante nisso tudo é que o diabo não tirou Deus das nossas vidas. Muito pelo contrário. Ele nos incentivou a permanecermos com Deus, mas em vez de colocarmos Deus à frente de tudo, nós jogamos Deus para o final, ou seja, planejamos tudo, desejamos tudo, fazemos tudo e depois corremos até Deus para que Ele faça segundo aquilo que nós pensamos, ou seja, nós queremos um servo que atenda aos nossos desejos e por não fazer o que nós queremos, nós muitas vezes blasfemamos. Mas é disso que trata o reino de Deus? Não, a gente precisa entender que Ele precisa estar à frente de tudo, antes de qualquer coisa. Nós devemos buscar o seu conselho, sua orientação, sua vontade, e aí sim, fazermos a sua vontade, porque ela é melhor, ela é perfeita, ela é agradável. E aí nós expressamos de fato que o conhecemos. Por isso nós fomos comprados por Cristo por um preço muito alto. Sua morte. Ele esvaziou de si mesmo
esvaziou do poder da autoridade que tinha. Veio a viver como homem neste mundo, segundo aquilo que era o plano e o propósito de Deus, para que nós pudéssemos compreender e entender que podemos viver neste mundo segundo a vontade, na plenitude da vontade de Deus. Ele sofreu, padeceu a morte na cruz, para que pudesse repartir conosco da vida de Deus. Ou seja, é na cruz que Cristo cumpre a justiça de Deus e nos concede da vida de Deus, ou seja, aquilo que nós não temos. Como fazemos parte do reino de Deus? Essa é a questão que a gente precisa entender. Não é no nosso empenho, não é no nosso esforço, mas no reconhecimento da nossa miserabilidade diante do Criador. É reconhecer que dependemos inteiramente dele para fazermos qualquer coisa boa, qualquer coisa que esteja alinhada com a sua vontade. Somos dependentes, miseráveis diante dele, e nós, por nós mesmos, não podemos fazer qualquer coisa boa. Por isso, ao fazermos as obras que realizamos, tudo deve ser para a glória e louvor do nome de nosso Deus. Por isso, Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz deste mundo, e que as obras que nós fizéssemos, elas devem e têm que glorificar o Pai, porque elas são nascidas, criadas em Deus, para a glória e louvor do seu nome. E nós somos o instrumento, o meio da expressão e do revelar de Deus neste mundo. A gente precisa entender isso, a gente precisa compreender a vontade de Deus e o seu plano para as nossas vidas, a nossa vocação, o nosso chamado em Deus, para que vivendo neste mundo como Cristo, expressando e revelando Deus ao mundo, a gente possa fazer o Deus invisível conhecido de todos os homens. Somos responsáveis pela salvação das pessoas, por conduzi-las ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento de nosso Deus. Pois precisamos rejeitar as obras das trevas, precisamos rejeitar o pensamento natural, precisamos negar a nós mesmos e seguirmos o modelo de Cristo para que tudo o que fizermos, toda obra que realizarmos, sejam feitas no Senhor, para a glória do seu nome, para louvor do seu nome, pois tudo o que fizermos é para louvarmos o nosso Deus. Por isso ele fez tudo isso que fez em nosso favor. Cristo morreu, foi oferta para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Cristo é o caminho para o Pai. E precisamos conhecer o Pai porque a vida eterna está no conhecimento do Pai e no conhecimento de Cristo. Só assim, as pessoas irão poder conhecer a Cristo, pois nós o conheceremos e o revelaremos por meio de nossas ações, por meio das obras que praticamos, por meio das palavras que proferimos e por meio das reações que temos. O propósito de Deus é sermos expressão dele neste mundo, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai e vivermos na plenitude da sua vontade, expressando e glorificando o Senhor diante das pessoas. Que a gente possa entender, compreender e nos sujeitarmos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.